Diante de um paciente adulto e um problema transversal, quando você vai corrigir a maloclusão? Com expansão lenta, quando você precisa pensar em expansão, seja MARP, seja SARP, ou seja MISMARP, que agora nós temos várias opções terapêuticas. Quando você vai escolher uma outra opção um pouco mais invasiva, porque a sua expansão dentoalveolar não vai dar certo. Esse é o assunto que a gente tem que conversar por aqui. E se você gosta de ortodontia, se você gosta de saber mais da criança até o adulto, da preventiva à corretiva, se inscreve nesse canal, porque aqui você vai ter um conteúdo muito valioso e que eu tenho certeza que vai direto ao ponto da sua prática clínica. Em relação aos problemas transversais, o que você precisa estar atento no seu consultório para você poder saber que você vai conseguir resolver a maloclusão de forma dentária ou quando você precisa de uma resolução, de um plano de tratamento um pouco mais invasivo? Eu sou Priscila Ilbe, doutora em ortodontia, e é um prazer estar conversando com você sobre esse assunto. Primeira coisa que você precisa saber: a expansão dentária, ela é possível de acontecer, mas não bem-vinda em todos os pacientes. E por que a gente tem que tocar nesse assunto, hein? Porque hoje em dia, em era de alinhador, todos os pacientes têm um clean check com expansão. Se você simplesmente não pedir nada, eles vão expandir o seu arco de nivelamento. Mas tem pacientes que isso não pode acontecer. Então você tem que estar atento em relação a isso, saber quando pode e quando não pode acontecer e pensar em alternativas de tratamento para o seu paciente. Nós vamos focar um pouco mais sobre essas questões. Quando a expansão lenta pode ser realizada, a expansão dentária do arco pode ser realizada. E vamos falar um pouco de alinhador e também um pouco de ortocorretiva fixa. Toda vez que os seus dentes estiverem bem posicionados na base óssea, toda vez que os seus dentes estiverem bem posicionados na base óssea e não existir borda óssea por vestibular, você não tem indicação de expansão. Ponto. Por que você precisa ter isso claro? Porque a partir do momento que os dentes estão bem posicionados, verticalizados na sua base óssea, e você movimenta esses dentes para vestibular, não vai criar osso por vestibular. Não vai. Você vai movimentar os dentes para fora do envelope ósseo e o seu paciente fatalmente vai vir a ter retrações, recessões gengivais ou a piora delas se elas já estiverem existentes. Aí já é um sinal de alerta, entendeu? Você tá diante daquele paciente, você já tá vendo aquela retração ali, aquela recessão ali, você não pode piorar isso. Então isso envolve você ter cuidado no seu clean check. Então, eu fiz um planejamento, tem umas melhoras do formato do arco dentário com expansão. Opa! Pode ter isso? Aonde essa expansão está acontecendo? Ali aonde ela está expandindo, que é principalmente na região de pré-molares. Você pode ter aquela leitura, aquele movimento dos dentes em direção ao vestibular? Se você puder ter, ótimo, maravilhoso. Se você não puder ter, peça para isso ser removido, ok? Porque quem está fazendo o seu planejamento, dependendo da empresa que você for trabalhar, não vai ser um ortodontista. E aí ele não vai saber que aquela região, aquele movimento, ele é indesejado. E nem é obrigação dele saber, a obrigação é nossa, né? Nós somos a mente pensante por trás de um planejamento. Então aí você precisa colocar no seu planejamento que você não deseja a expansão do arco dentário. Isso também vale para a nossa ortocorretiva. Sabe por quê? A partir do momento que você está trabalhando lá com a coordenação dos arcos, tá? E você ou trabalha com o arco do jeito que vem no saquinho, você tira o arco, põe no seu paciente, sem se preocupar com coordenação de arco. Ou se você simplesmente não pensa em diagramação, você movimenta aqueles arcos no sentido transversal de forma aleatória e muitas vezes provocando uma expansão, você também pode vir a ter um problema se aquilo não for o que você deseja para o seu paciente. Certo? Então você precisa olhar a maloclusão inicial e pensar que o seu diagrama, a diagramação do seu arco de nivelamento, ela conta, ela é importante. Então, é isso que vai mudar o jogo. Muitas vezes as pessoas falam assim, porque os brackets autoligados, você não trabalha com os arcos expandidos nos brackets autoligados? Depende.
mesmo com brackets autoligados, mesmo com brackets convencionais. A biologia não muda, entende? Não vai ser, não, é autoligado, então o osso vai se comportar de uma forma diferente. Não podemos ser inocentes, isso não vai acontecer. Então o que você tem que fazer? Avaliar aquela maloclusão. Se você tiver a indicação de expansão dos arcos, trabalhe com arcos expandidos, tanto com brackets convencionais quanto com brackets autoligados. Porque aí você aumenta o perímetro do seu arco de nivelamento e consegue o ganho dentário. Sabe que eu tenho um artigo publicado juntamente com o Dr. Leopoldino Capelosa, onde nós avaliamos 2 grupos de paciente. E os 2 grupos do paciente eram pacientes do padrão 2. Por que é importante você saber disso, né? Do meu critério de inclusão na amostra? Porque, pensa comigo, a mandíbula ela é assim, ó, é um V, não é verdade? O paciente do padrão 2, ele tem o queixinho para trás, né? Então a gente tem a mandíbula retroposicionada, né? Um retrognatismo mandibular. Então, a maxila, ela vai ocluir com a parte o quê? Mais estreita do V da mandíbula, certo? O paciente do padrão 2. Com isso, ao longo, né, do desenvolvimento da oclusão, o que vai acontecendo? Gradativamente, nós vamos tendo um torque lingual mais marcado, mais forte nos dentes posteriores do paciente do padrão 2. Desde a criança até o adulto. A gente está falando de adulto, mas você vê isso na criança também. Então, esse torque lingual, essa compensação, essa atresia compensatória, ela existe nos pacientes do padrão 2. Então, nessa amostra, que a gente só teve pacientes assim, metade da amostra a gente tratou com expansão rápida da maxila. Metade da amostra com expansão do arco dentário. A gente estava estudando pacientes que iam ser submetidos a avanço mandibular. Então, por isso, né, a gente teve uma amostra com expansão rápida, uma parte da amostra na expansão rápida da maxila, que foi pré-Herbst. Ok. O que a gente teve de leitura diferente do arco superior desses pacientes? O paciente que foi expandido, ele não teve ganhos transversais muito diferentes do paciente que teve a expansão realizada de forma dentoalveolar. Por quê? Porque o problema primário aqui não era a atresia, era a compensação, o torque lingual posterior, que acontecia de forma obrigatória, como uma forma da natureza compensar a discrepância esquelética. Então, o que isso traz para nós? Que diante do paciente adulto que tenha esse torque posterior marcado, que você olhe os seus dentes posteriores e você veja a inclinação lingual deles, né? Inclinação palatina, no caso do arco superior. Nesses pacientes, você tem total potencial de trabalhar com arcos de nivelamento aberto e ganhar perímetro do arco dentário, seja com alinhador, seja com arcos de nivelamento aberto, porque você tem uma zona de segurança. Quanto mais você conseguir enxergar osso por vestibular, mais seguro você está para essa descompensação. Então essa é a regra. Você precisa ter um torque palatino, um torque lingual desses seus dentes posteriores, para você poder aceitar a descompensação, e você precisa ter borda óssea por vestibular, para ter para onde esses dentes se movimentarem. E assim você está tranquilo quanto ao movimento dentário de expansão. Outra alternativa que você sempre vai ter para fazer isso, além dos arcos de nivelamento, é trabalhar com uma barra transpalatina ativa. Qual que é a vantagem da barra transpalatina ativa? Ela te dá muito mais potência na movimentação, afinal de contas é um fio rígido. Então, se isso for desejado, ative a sua barra transpalatina. E aí, eu vou ser sincera com você, eu acho mais fácil você ter uma barra transpalatina fixada nos seus tubos palatinos da banda do que soldada. Ok? Mas se você quiser, pode ser soldado. Mas de uma forma ou de outra, qual é o raciocínio? Você vai ativar aproximadamente meio dente, tá? Então imagina a coroa clínica do molar do seu paciente, o seu tubo palatino estaria nessa posição, você vai ativar meio dente, ok? Para vestibular. E gradativamente, a cada consulta, você vai aumentando a quantidade de ativação transversal. E, consequentemente, como você está com arcos de nivelamento, os outros dentes tenderão a acompanhar aquele processo, ok? Então, esse é um outro trunfo, outra carta na manga que você tem diante de grandes atresias dentoalveolares que você tem interesse em resolver, em descompensar para poder melhorar o transversal do seu paciente. Então, a barra, ela também sempre vai te ajudar. Se ela for soldada, o que você precisa saber?
você também vai fazer essa ativação, mas a cada necessidade de reativar, você precisa remover a banda, reativa, recimenta, tá? Então eu não gosto desse negócio de ficar refazendo, por isso eu prefiro a presilha adaptada no tubo palatino. Mas se você não tiver problema com isso, ótimo, pode fazer ela soldada sem problema nenhum. O importante aqui não vai mudar o fato de ser solda ou ser presilha. O que vai ser mais importante é a quantidade de ativação no sentido transversal que você vai ser capaz de imprimir para aquele seu paciente. Agora, vão existir alguns outros casos onde o seu arco de nivelamento já está bom. Aonde, quando você olhar, você não tem grandes torques linguais. Você não tem um torque lingual tão marcado, um torque palatino tão marcado assim. Você não tem disponibilidade óssea por vestibular. Ou mesmo você precisa de maiores incrementos. Nesses casos, você precisa ser mais invasivo. E aí você precisa pensar em MARP ou mesmo em SARP, que é a expansão do arco dentário maxilar ancorado por mini implantes ou cirurgicamente assistida. Tá? Por que é importante você saber sobre isso? Porque o MARP, ele é mais invasivo, mas ele também te proporciona um maior perímetro de arco dentário. Lembra da criança quando você estava trabalhando com expansão lenta ou com expansão rápida na maxila? É basicamente a mesma coisa. Porque no MARP, como você vai ter uma ancoragem esquelética, você vai fazer o quê? Você vai ter o objetivo de ganho esquelético mesmo, de separação das metades maxilares, né? Então você quer na estrutura palatina mediana, né? Que você tenha a disjunção ali daquele paciente, para que você consiga ter maiores ganhos de perímetro de arco. Você consegue isso com o MARP e a idade é um fator importante. Ainda tem muita coisa para a gente saber sobre MARP. Muitos artigos já vieram, mas ainda muitos fatores a gente ainda precisa saber mais. Exemplo, a gente sabe que a idade é um fator que contribui. Então, o paciente, por exemplo, na 6ª década de vida, ele tem um potencial de abertura muito menor de um paciente na 3ª década de vida. Esse é um ponto importante que a gente precisa lembrar. Palatos muito finos, a gente também tende a ter menor chance de sucesso com o MARP. Por isso que a tomografia é fundamental pré-planejamento com o MARP. E a gente pode depois fazer um vídeo só sobre MARP, mas isso aqui é só para você, só para te oxigenar, só para você saber o que você precisa levar em consideração. Outro ponto importante que você precisa saber é que às vezes você pode lançar mão de osteoperfuração para poder potencializar os seus resultados. Olha quanta coisa envolvendo o MARP que é importante você saber. Então o MARP não é todo paciente que vai dar certo. Ah, não deu certo, não é expansão lenta, então vou pro MARP, MARP vai dar certo em todos. Não, o MARP também tem os seus critérios. E é por isso que eu tô pontuando esses pequenos pontos para você já estar atento e lembrar deles no seu planejamento. Então, aqueles pacientes que você precisa de um ganho maior, que o paciente já está numa idade mais tardia, ou muitas vezes que você tentou o MARP e você não teve sucesso no MARP, porque você tem que falar isso com o paciente, às vezes você não vai ter sucesso. Aí você vai pensar na expansão cirurgicamente assistida. E na expansão cirurgicamente assistida, você tenderá a ter um ganho muito maior, porque o cirurgião, ele vai fragilizar, né, todas as suturas circunmaxilares para que você consiga ter uma maior expansão. Então não é porque o MARP existe que o SARP perde o seu papel. Não, de forma alguma. Ele continua sendo uma opção terapêutica. E entre os dois, ainda recentemente, né, a doutora Luciane Menezes traz, né, junto com a sua equipe da PUC Rio Grande do Sul, o MIS-MARP, que é uma associação das técnicas onde você é um pouco mais invasivo que o MARP, mas você também não chega a ser tão invasivo quanto o SARP. Uma técnica nova e que está trazendo resultados promissores, tá? Só para você saber que ela existe, porque eu imagino que a gente ainda vai escutar falar muito sobre ela. Então, veja que a gente tem uma gama de opções para o tratamento da atresia do nosso paciente adulto. E por que é importante você saber disso? Porque na sequência do seu planejamento de um paciente adulto, vem primeiro o problema transversal,
depois o problema vertical e por fim o problema sagital. E muitas vezes você olha o seu paciente e fala assim, eu vou usar o elástico de classe 2, o elástico de classe 3, você só pensa no sagital, mas se o seu transversal não estiver bom, você não finaliza bem o sagital. Se o seu transversal não estiver bom, você não corrige bem o vertical. Então existe uma hierarquia, uma ordem dos problemas a ser resolvidos. E o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o seu ganho transversal. Portanto, toda vez que você for fazer o planejamento do seu paciente, avalia a morfologia do seu arco dentário. Tá? Dei uma ênfase maior em maxila, porque na maxila nós temos essas outras opções, né? Na mandíbula não temos grandes opções. Mas enfim, na maxila nós temos grandes opções. Então, avalia o formato do seu arco dentário para saber se é possível você melhorar de forma dentária mesmo, ou com arcos de nivelamento, com alinhadores, ou se você precisa ser mais invasivo. E coloque todas essas cartas na mesa no momento do planejamento para que você consiga lembrar que dentre a ordem, o problema transversal ele é muito importante. E muitas vezes você tem melhora naquela maloclusão inicial só de você corrigir o transversal. Então aquela mordida aberta, ela fica mais fácil de ser tratada depois que você corrige o transversal, tá? Mesmo no paciente adulto. O transversal é como se a maxila assentasse, acomodasse na mandíbula e você consegue daí uma melhor condição do seu tratamento. Lembra, os arcos são coordenados, né? Então a gente precisa ter esses pontos em mente toda vez que a gente for fazer um planejamento de um paciente adulto que tiver uma alteração transversal. Espero que você goste desse vídeo, que ele te ajude no seu planejamento de problemas transversais do seu paciente adulto. E até o próximo. Muito obrigada!